Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, e tem mais um gigante europeu de olho no lateral direito, Wesley, que segundo o Felipe Luiz, no meio do ano, vai escolher onde jogar. E a gente vai trazer que time é esse aqui. Tem também Renato Gaúcho dando uma declaração, vou te falar, rapaz, pesada sobre Michael, uma informação muito boa. Tem também crise no rival Botafogo e Lohan. Afinal, o que vai acontecer com o Lohan? A gente vai contar no vídeo de agora também. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, Renato Gaúcho, ele participou do podcast Charla, falou sobre muita coisa. Obviamente falou sobre o Flamengo. E ele revelou o que ouviu de Michael quando estava no Flamengo. Abre aspas. Gente, preste atenção, porque isso é pesado. Eu não vou falar o nome do treinador, mas o Michael me falou que o treinador falou para ele: cara, você é muito burro, você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar, você não pode estar aqui. Quando eu cheguei ao Flamengo, eu ajudei e recuperei o Michael. Ele jogou muito. Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas aí gritou o poder financeiro. Ele estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, confiança, tudo. Se você colocar o cara para baixo em qualquer empresa, você não vai ter mais o cara. Tem que jogar o cara para cima. É o que eu faço com os meus jogadores, é tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol, ele é grato. Estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento. Cara, isso aqui é muito pesado. E eu não vou ficar aqui adivinhando qual foi o treinador, mas se eu tivesse que arriscar um treinador, esse treinador para mim foi o Domenech, porque o Rogério Ceni trabalhou com ele e chegou a utilizá-lo em vários momentos. O Renato nem se fala, para mim o Michael foi o melhor jogador nos tempos de Renato Gaúcho, embora o Michael tenha sido reserva grande parte do período que o Renato esteve no comando do Flamengo. Mas se eu tivesse que arriscar em um treinador, seria o Domenech. E vocês acham que é quem? Eu fico sempre curioso para saber quem é. Se um dia o Michael for para uma entrevista coletiva, eu vou questionar quem fez isso com ele, porque é um absurdo, independentemente do nível do atleta. Cara, isso não se faz. Isso não se faz com um ser humano, numa empresa, num time de futebol. Não faz em lugar nenhum. Galera, crise no rival Botafogo. Para aqueles que querem, apoiam, SAF no Botafogo, gente, vocês precisam ter noção. Botafogo hoje está largado. O dono da SAF, do Botafogo, John Textor, ele está se preocupando com uma outra situação envolvendo o Lyon. O foco dele está lá. O Botafogo está em segundo plano. A gente pôde ver no jogo de ontem contra o Racing. O Botafogo tomou um baile. Um time sem comando. Inclusive o planejamento, ou melhor, a falta de planejamento, está afetando os jogadores. O Savarino falou isso. O Alexandre Barbosa, apesar do Barbosa ter feito um monte de besteira com treinador, sem treinador, com planejamento, sem planejamento, ele não pode fazer o que fez. E o dono da SAF do Botafogo, John Textor, se irritou com as reclamações públicas de Alexandre Barbosa e Savarino por falta de treinador. Segundo o GE, o empresário norte-americano assistiu ao jogo contra o Racing de sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, e relatou seu incômodo para dirigentes que estavam na Argentina. Textor não gostou de ver os atletas reclamando publicamente. Ele também ficou irritado com a atuação do Glorioso, que perdeu por 2-0. No entanto, o desconforto é dos dois lados. Faz semanas que boa parte do elenco do Botafogo está irritado com a demora para a contratação de um novo técnico. Textor segue em busca de um treinador. Ele já conversou com 7 nomes: Vasco Matos, André Jardine, Paulo Fonseca, Rafa Benítez, Tata Martino, Tite e Roberto Mancini. Então, tá aí, ó. Para você que apoia a SAF no Flamengo, a SAF é isso, gente. Tá na cara, tá na cara. Ah, mas ele já investiu mais de 300, 400 milhões de reais. E daí? O elenco do Botafogo nem se compara com o elenco do ano passado. O nível caiu de maneira drástica. E por que eu estou falando isso? Primeiro, por ser um rival do Flamengo. É o time, teoricamente, a ser batido, né? Campeão do Brasileiro e da Libertadores ano passado. Em questão de planejamento, está atrás de vários. Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional, Corinthians, São Paulo. Vamos lá, vai falando. Grêmio está na frente. O próprio Fluminense está na frente. Então, gente,
Na boa, não dá para definir SAF. A SAF é isso, é uma incógnita. Se o Texo encher o saco, ele vende o Botafogo e pronto. Teoricamente, hoje o Botafogo vale mais do que ele comprou, do que ele investiu, né? Óbvio. Mas enfim, fica aí. E eu acho que o Botafogo vai tomar outro baile aqui no Newton Santos do Racing, que está muito mais preparado que o próprio Botafogo. Galera, o Zico, em entrevista ao podcast Só Resenha, falou sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Ele falou o seguinte: se eu começasse hoje no futebol, teria o Cristiano Ronaldo como minha referência. Os garotos brincam. Quem você gostaria de jogar ao lado, Messi ou Cristiano? Eu falo que é o Cristiano Ronaldo. O que o Messi faz, eu também fazia. Ele chegou depois de mim, risos. Armar e deixar na cara do gol. Eu falei para o Romário, se tivesse do meu lado, você teria feito 2.000 gols. Cristiano Ronaldo diz que é o melhor do mundo? Sim, ele tem que dizer. As pessoas falam dele como se ele fosse apenas um goleador. Não é só isso, é uma grande referência para qualquer jogador. Perdão. De fato, ele não recebeu o dom de outros jogadores, mas tornou-se o melhor pela dedicação e pela força. Olhava para uma característica e fez por ser o melhor em tudo. O cara está aí com 40 anos, correndo mais que muita gente. Tomara que ele faça 2.000 gols. E se eu começasse hoje, teria ele como minha referência. Cara, maneiro demais. Parabéns ao Zico pela humildade dele. Ó, galera, o Rossi, mudando de assunto, Rossi não sofreu gols no Carioca desde que chegou ao Flamengo. Números do argentino, vamos lá. Ele soma 15 jogos em duas edições do Carioca e 1.470 minutos sem ser vazado. O Flamengo no Campeonato Carioca tem sido uma máquina. Mudando de assunto, galera, o Wesley. Segundo o UOL, o Liverpool entrou forte na briga para ter o Wesley após o Super Mundial de Clubes. O clube vinha observando o jogador desde o ano passado e começou a fazer abordagens iniciais. É só mais um, né? E é aquilo que o Felipe Luiz disse. Vai chegar no meio do ano, o Wesley vai escolher onde jogar. Recentemente eu respondi uma enquete aí dizendo que o Hulk era o melhor jogador atualmente no futebol brasileiro. Eu vou me corrigir. Não considero o Hulk, vou considerar o Wesley. Tá? Fui convencido após vários debates com amigos pessoais e de fato o Wesley está jogando muito nesse início de temporada e muito na temporada passada também, no restante ali de 2024, no finalzinho, desde quando o Felipe Luiz chegou. Então, se eu tivesse que votar hoje, o Wesley, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro. É uma possibilidade para ele ser emprestado para o futebol brasileiro, ganhar minutagem, porque no Flamengo ele não vai ser utilizado. E no Sub-20 ele também não quer ficar. E pelo que me relataram no Flamengo, a não ida dele para o CSKA pode fazer com que ele rescinda o contrato com os atuais representantes, os atuais empresários. Segundo pessoas do Flamengo, ele estaria insatisfeito com a condução da situação, não ficou nada feliz, se sentiu exposto, ter ido para o aeroporto, não ter viajado, ficou um clima, entre aspas, ruim entre as duas partes. Eu não duvido nada que ele mude de empresário nos próximos dias, porque isso acontece no futebol. Inclusive o Lohan, ele mudou de empresário, né? Já ele era da empresa Pro Manager, ele passou para Trafic, que hoje tem um outro nome, enfim, mudou de nome recentemente, que é a Rock Nation, né? Que inclusive tem até o Jay-Z como um dos sócios, mas a Pro Manager entrou na justiça, cobrando dinheiro do Lohan, enfim, tá na justiça isso aí. Agora, se o Lohan mudar de empresário nos próximos dias, já pensando numa futura saída do Flamengo, não será surpresa para vocês. Promessa é dívida. No vídeo anterior eu falei para vocês que ia trazer um vídeo falando sobre essa polêmica dos ingressos, dos valores dos ingressos. A gente comentou no vídeo anterior que as torcidas organizadas no Flamengo, as principais, emitiram um comunicado protestando contra os valores e dizendo também que não vão comparecer ao jogo desse sábado contra o Maricá, jogo inclusive que pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo, em tom de protesto por conta desses valores. E eu prometi para vocês que iria ouvir pessoas da diretoria do Flamengo para entender o porquê desses valores, o que eles pensam em relação a isso. E a gente vai trazer no vídeo de agora. Vamos trazer também o Lucas, meia do São Paulo, que é ele que está junto com Neymar e junto com o Thiago Silva encabeçando esse protesto dos jogadores contra a grama sintética. Ele deu uma boa entrevista e eu vou trazer aqui uma declaração dele extremamente importante para vocês entenderem o que eles pensam em relação a isso. E tem também mais um clube rival
podendo virar SAF aqui no Rio de Janeiro? Vocês já sabem, né? É o Fluminense, porque o Vasco já foi, está buscando ser, Botafogo já é, Flamengo não vai ser e o Fluminense pode se tornar SAF, a gente vai falar sobre isso também. Com essa situação da grama sintética, que é a polêmica da semana, né? Vários jogadores se manifestaram e Lucas do São Paulo, Thiago Silva do Fluminense e o Neymar, hoje no Santos, eles encabeçaram essa campanha aí que contou com o apoio de vários jogadores no Flamengo, por exemplo. Eu lembro do Gerson, do Arrascaeta, que publicaram. Não sei se outros jogadores publicaram também, mas enfim. E o Lucas, ele deu uma boa entrevista à ESPN falando o seguinte, abre aspas, a nossa briga é por gramado natural bom. Muitos jogadores aderiram à campanha porque é muito claro, eu nunca vi um jogador a favor de gramado sintético. Vi muita gente falando, é melhor jogar no sintético do que no gramado natural ruim. Mas o ponto é esse, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não é porque o gramado é ruim que tem que colocar sintético. Se o copo da sua casa quebrar, você não vai comprar um copo de plástico para repor. Você vai comprar um copo bom, você não vai remendar o copo. O gramado ruim se resolve com gramado de qualidade. Eu jogo no sintético, mas evito ao máximo. É óbvio que é clássico, jogo decisivo, eu tenho contrato, tenho que lutar pelo meu clube. Mas se eu puder, eu prefiro não jogar. Todo mundo que joga futebol sabe da diferença. Vi muita gente falando que é frescura. Não é. Não é à toa que as maiores ligas do mundo não usam. Pelo tamanho do nosso futebol, a gente não pode permitir grama sintética. Eu espero que esse movimento faça diferença. Senão, daqui a pouco todos os gramados serão sintéticos. E onde a gente vai parar? Se a gente quer ser referência com a qualidade que a gente não pode permitir que o sintético vire normal no nosso futebol, principalmente na Série A. Parabéns ao Lucas pelo posicionamento. É basicamente o que eu penso. Não é porque o gramado é ruim que você vai aceitar o sintético. Não é assim, sabe? Pelo menos tem o sintético. Não, você tem que exigir. E quando eu falo você é torcedor também. Você tem que exigir do seu clube um bom gramado. A gente vem sempre criticando aqui Flamengo e Fluminense na gestão do Maracanã, que o gramado é horrível, que é o gramado péssimo. E aí tem que questionar também o Bahia, que tem um gramado horrível. Mas quem? Vamos lá, tem vários. Difícil é contar os gramados bons. Vários são ruins, vários profissionais reclamam. Então, não é só Flamengo e Fluminense. Eu acho que os jogadores estão certos. Não é porque o gramado é ruim, vamos colocar sintético. Não é assim. E o Lucas fez um bom questionamento ali. Se continuar assim, a gente vai parar onde? Vai se tornar só grama sintética. Galera, olha essa curiosidade. Memphis Depay, jogador do Corinthians, atinge meta de 15 participações em gols e receberá bônus de R$1,5 milhão do Corinthians. Os valores podem aumentar se chegar a 20 participações. O atacante embolsa mais R$1,5 milhão, assim como se chegar a 25 e depois 30 participações em gols. Se for campeão, o bônus que Memphis Depay receberá é de pouco mais de R$4,7 milhões. No total, o contrato de 1 ano e meio com o Timão pode render até R$120 milhões ao camisa 10, que inclusive colocou em contrato que tinha que utilizar a camisa 10. O Garro, que estava usando a 10, ficou todo sem graça, pegou a 8, falou, não gostei, beleza. Gente, esse contrato aqui que o Corinthians fez com o Memphis Depay é cada coisa. Outro time rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro pode se tornar SAF. Fluminense avalia SAF, Flamengo pode ser o único carioca a não se vender, disse uma matéria aqui. Vasco e Botafogo já perderam o controle de seus próprios clubes e Flamengo deve seguir como o único grande do Rio autossuficiente. Lembrando que o Flamengo completou essa semana 13 anos sem atrasar salário. E sim, é autossuficiente. E outra, SAF não é sinônimo de sucesso, né? Porque o Botafogo teve sucesso na temporada passada, que é maravilhoso. Olha esse ano, estão correndo sério risco de não conseguirem o mesmo sucesso. Olha o Vasco, se tornou SAF, não é mais, mas aí está se colocando à venda para se tornar SAF, desespero total. O Flamengo não vai se tornar SAF e ainda bem que o novo presidente do Flamengo pensa como eu penso. O Flamengo não tem que se tornar SAF. Não pode se tornar SAF. O Flamengo é autossuficiente, sim. Vamos para o assunto mais importante. Ontem, as principais torcidas organizadas emitiram um comunicado oficial. Mais uma temporada começando, mais uma gestão iniciando e um velho problema volta a nos assombrar: o preço dos ingressos. Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla, dessa vez na atual gestão, que dentre erros e acertos inicia o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos, também a política de sócio-torcedor.
Nos assusta que já no campeonato estadual esses valores estejam sendo praticados. O que será que nos espera nas competições mais importantes? Pensando no que podemos deixar esses valores se normalizarem, a manutenção na mesma política de sócio-torcedor sem fidelização. As torcidas organizadas, signatárias da nota, não irão entrar no Maracanã no próximo sábado, contra o Maricá pela última rodada da Taça Guanabara, e pedimos a colaboração dos demais torcedores para que possamos impactá-los e levá-los a refletir. O Flamengo tem a maior torcida em todas as classes sociais e o estádio tem setores para todos os públicos. Normalizar o encarecimento do setor norte é contribuir para que tenhamos uma arquibancada fria. Torcida jovem no Flamengo, raça rubro-negra, flamanguaça, urubuzada, Império Rubro-Negro, Nação 12, Falange Rubro-Negra e Fla Roots. São essas as torcidas que assinaram essa nota. Bom, eu como jornalista fui ouvir o outro lado, que no caso é a diretoria do Flamengo, que eles não vão comentar em on, ou seja, não vão dar entrevista. Tudo que eu tenho aqui é através do off, conversando com algumas pessoas do Flamengo. Vamos lá, eu separei alguns tópicos aqui. Isso que eu apurei lá. Há um comitê que envolve várias áreas diferentes do clube que decide sobre precificação. Não é apenas uma área. Perdão, não é apenas uma área. Ou seja, não é apenas o departamento de marketing, comunicação, como eu imaginava, tá? Outro argumento, tem que haver um preço mínimo justo e compatível com a qualidade do elenco que temos. Ou seja, eles entendem que é tipo... Vou dar um exemplo. Você vai a um show de um cara super famoso. O preço, obviamente, vai ser maior. No caso do Flamengo, o Flamengo tem um elenco absurdo, jogadores caros. Então, o preço, teoricamente, vai ser maior. É bem diferente se você for pagar para assistir ao Vasco, por exemplo, que hoje não tem jogadores do mesmo nível do Flamengo. Isso é no entendimento deles, tá? Outro argumento, tem ingresso a R$15, R$20, R$25, R$30, R$40. Tem mais de 30 mil ingressos disponíveis dentro dessas condições. Um questionamento que me fizeram, Vene, qual o público médio desse campeonato? O problema é do valor do ingresso ou do produto do campeonato? Ou seja, a qualidade do campeonato. A questão não é cobrar caro, mas sim ter um preço mínimo para ver esse elenco do Flamengo. Isso é no entendimento do Flamengo. Teve uma pessoa que até falou assim para mim, Vene, eu acho até curioso que passaram 6 anos, aceitando, entre aspas, o que a antiga gestão fizeram, e agora, com 40 dias da nova gestão, resolveram não ir ao jogo, como boicote. Quando que foi que isso aconteceu nos últimos 6 anos? Me fizeram esse questionamento. Então, isso aqui é o outro lado da moeda que eu estou trazendo. E eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E só para esclarecer aqui, eles também estão trabalhando na reformulação do sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo vai sofrer alterações, tal como a Flá TV vai sofrer, só que precisou de um período para eles estudarem. Eles estão fazendo o mesmo com o sócio-torcedor, pelo menos é isso que me alegam no off, nas resenhas, nos bastidores do Flamengo. E eu quero a opinião de vocês. E aí, vocês acham que os torcedores, as torcidas organizadas exageraram no boicote? Não, eles estão certos, a diretoria do Flamengo está errada, está certa? Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí, que é importante ouvir todos vocês rubro-negros. Fala, nação rubro-negra. Uma mudança inesperada pegou os torcedores do Mengão de surpresa. O duelo entre Flamengo e Maricá, válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, teve o horário alterado e, com isso, a Globo decidiu abrir mão da transmissão na TV aberta. Mas calma, que eu vou te contar tudo. Por que a emissora não vai mais passar o jogo? Onde assistir essa partida? Fica comigo até o final e já solta aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Mengão. Inicialmente, a partida entre Flamengo e Maricá estava marcada para acontecer às 16h30, horário de Brasília. Mas todo mundo sabe que jogar nesse calor absurdo do Rio de Janeiro é complicado. Por isso, a FERJ atendeu aos pedidos do Flamengo, capitaneados por Gerson, e decidiu adiar a partida para as 19h, horário de Brasília, permitindo um clima um pouco mais ameno para os jogadores. Uma vitória do bom senso. Mas essa mudança trouxe um problema. A Globo não conseguiu encaixar o jogo na sua programação. Afinal, a alteração afetaria a exibição da novela e do Jornal Nacional, 2 dos programas de maior audiência da emissora. Resultado: a Globo desistiu de transmitir Flamengo x Maricá e optou por passar Fluminense x Bangu no domingo. Sem transmissão na TV aberta, o torcedor rubro-negro que quiser acompanhar a partida tem algumas opções: Sport TV, TV fechada; Premier,
Pay-per-view. Ou seja, não tem mais aquela opção gratuita da Globo. Mas calma, porque tem uma transmissão alternativa que promete ser a mais braba da internet. Se você quer acompanhar Flamengo x Maricá com uma cobertura 100% rubro-negra, o canal Coluna do Fla no YouTube vai estar ao vivo com a transmissão mais insana do Mengão. A live começa às 17 horas, trazendo bastidores do Maracanã, chegada dos jogadores, entrevistas pré-jogo e aquela resenha pesada antes da bola rolar. Na narração, o brabo Rafa Penido, com Túlio Rodrigues nos comentários e Léo José e Rodrigo Lima trazendo todas as informações direto do estádio. E claro, depois do apito final, tem o pós-jogo completão, com zona mista, coletiva de Felipe Luiz e toda a repercussão do duelo. E agora eu quero saber de você. A Globo errou ao abrir mão da transmissão? Ou você já está acostumado a assistir o Mengão por outros canais? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Vamos acompanhar o Mengão da melhor forma possível.